Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação. Vejam lá. Assim como a multiplicação pode resumir uma adição de parcelas iguais, por exemplo, se eu tenho 2 mais 2 mais 2, eu estou somando parcelas iguais, e aí eu posso escrever isso como uma multiplicação, 2 vezes 3. Então a multiplicação resume uma adição de parcelas iguais. A potenciação vai resumir uma multiplicação de fatores iguais. Tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho A vezes A vezes A vezes A, N fatores A multiplicados, isso daqui vai virar a potência A elevado a N, onde A é o fator que está sendo multiplicado e N é a quantidade de vezes que ele está lá aparecendo na multiplicação. Então o A, que é quem se multiplica de fato, a gente chama de base da potência. E o N, que é a quantidade de fatores que a gente tem nessa multiplicação, a gente chama de expoente da potência. Então muito cuidado, base, expoente. E não pode, muito cuidado, você não pode, na hora que se deparar com a potência, dizer que o resultado dela é a base vezes o expoente. Muito cuidado. Então vamos a alguns exemplos. 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, não é 3 vezes 2. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3. O expoente ele não aparece na multiplicação. Ele só determina quantas vezes a base vai se repetir nessas multiplicações, tá bom? Então, 3 vezes 3, a gente tem 9. Da mesma forma, 2 elevado a 5, a gente tem 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2, que é 32. Cuidado para não dizer que é 2 vezes 5 e que isso dá 10, tá bom? Muito cuidado. Vamos a algumas propriedades. A gente vai resumir de forma bem sucinta algumas propriedades aqui das potenciações. Então, por exemplo, propriedade 1. Quando você multiplica duas potências, que as bases são iguais, ó, a base dessa é A, a base dessa é A, então a gente repete a base e soma os expoentes, P mais Q. Então vai ficar P mais Q. Então se eu tenho 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 4, a gente repete a base 2 e soma os dois expoentes, 3 e 4, que daria 7, tá bom? 2 elevado a 7. E quando a gente tiver uma divisão de potências com bases iguais, ó, a base é A, a gente repete a base e subtrai os expoentes, P menos Q. Perceba que é o expoente de cima menos o expoente de baixo, não o inverso. Muito cuidado. Na terceira propriedade, eu trago aqui uma potência dentro de potência. Na base da potência, eu tenho outra potência. Então, a regrinha é, repete a base A e multiplica os expoentes P mais Q. Muito cuidado. Coloquei dois exemplos aqui, um com e outro sem parêntese. Será que faz diferença? Total diferença. Perceba que a base desse 3 no exemplo 1 tem um parêntese. Então, o 3 é expoente do parêntese. Então, todo parêntese vai se repetir 3 vezes. Ou seja, 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. É o parêntese e tudo que está dentro dele. 5 ao quadrado. E aí, ó, multiplicação de potência de mesma base, na propriedade 1 a gente viu que é só somar os expoentes e repetir a base 5. Só que 2 mais 2 mais 2 é 2 vezes 3. 5, 2 vezes 3, que é 5 elevado a 6. E isso aqui encaixa certinho na propriedade anterior que a gente tinha falado, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma potência dentro de potência com esse parênteses, é só multiplicar os expoentes. Nesse segundo exemplo, o 3 é expoente só do 2. Então, quem vai se repetir 3 vezes é o número 2. E o 5 não tem nada a ver com a história, se repetiu aqui, e vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é 5 elevado a 8. Percebam que deu bem diferente, tá bom? Vamos em frente. Quarta propriedade. Quando eu tenho uma potência cuja base da potência tem um produto, tem 2, 3, 4, seja lá quantos números sejam multiplicados, esse expoente se distribui para todo mundo da base, se eu tiver a multiplicação. Então, o A vai receber o expoente P e o B também vai receber o expoente P. O mesmo acontece quando eu tenho uma divisão, aí o A recebe o P e o B também recebe o P. Cuidado, se na base tiver uma adição, subtração, eu não posso distribuir dessa forma o expoente, beleza? Coloquei agora para vocês dois exemplos aqui, para que vocês tomem cuidado na hora de estar aplicando essas propriedades de potência. Mais uma vez, o parêntese fazendo toda a diferença. Esse 2, no primeiro exemplo, ele é expoente do 3. Esse 2, no segundo exemplo, é expoente do
parêntese. Então, no primeiro exemplo, o menos não tem nada a ver com a história. O 3 vai aparecer 2 vezes. O menos está aqui, 3 vezes 3, 9. Nesse outro exemplo, todo parêntese, tudo que vai dentro, vai aparecer 2 vezes. Então, a gente vai ter menos 3, que multiplica menos 3. Opa, saiu menos 2, né? Menos 3 que multiplica menos 3. Com o jogo de sinal, a gente tem 9 positivo. Cuidado, tá bom? Então, cuidado que o parêntese não está ali só para enfeitar. Ele faz total diferença. Vamos a algumas observações. Toda vez que você se depara com uma potência cujo expoente é 1, o resultado é a própria base. Qualquer base elevada a 1 é ela mesma. Se eu tenho uma potência cuja base é 1, pode ser qualquer expoente, o resultado sempre será 1. O mesmo acontece quando a base é 0. Se eu tenho a base 0 e o expoente seja qualquer valor, desde que ele seja diferente de 0, se o expoente for diferente de 0, essa potência tem como resultado 0, tá certo? Agora, se no expoente é 0 e na base não é 0, se o A não é 0, então qualquer potência cujo expoente é 0, desde que a base não seja 0, o resultado é 1, beleza? E por último, dentro dessas observações, o que é que acontece quando eu estou com uma potência que o expoente é um número inteiro negativo. Então, quando o expoente é um número inteiro negativo, a gente inverte a base para que o expoente se torne positivo. Como assim inverter a base? É botar o A de cabeça para baixo? Não. O A é o mesmo que o A sobre 1. Inverter é colocar 1 sobre A. Então, a gente teria que seria 1 sobre A, agora tudo elevado a P. Opa! A gente viu isso aqui em uma propriedade. Esse P distribui tanto para o 1 como o A. Vai ficar 1 elevado a P, A elevado a P. Só que 1 elevado a qualquer número, desde que seja diferente de 0, a gente tem 1 sobre A elevado a P. É assim que a gente resolve uma potência cujo expoente é um número inteiro negativo, certo? E para encerrar, como é que a gente faz quando o expoente é um número racional, ou seja, é uma fração? Então, toda vez que o expoente for uma fração, o numerador essa potência vai virar uma raiz, o expoente vai ser o numerador dessa fração vai ser o expoente dessa base e o denominador vai ser o índice da raiz, tá certo? Aí eu costumo dizer aos meus alunos, normalmente, que imagina que aqui está no Sol, esse cara vai entrar na raiz de qualquer jeito, tá? Imagina que aqui está no Sol, o P, a princípio, está levando o Sol e o Q está na sombra. Quando eles viram raiz, a coisa se inverte. Quem está no Sol foi para a sombra. Quem está na sombra, que é o quê? Veio para o Sol. Isso sempre acontece. E um exemplo para a gente fechar essa aulinha de hoje é, se eu tiver 8 elevado a 0,333, uma dízima periódica, então a gente tem que revisar aí como é que faz para transformar uma dízima periódica em fração. Então, 8 elevado a 0,333 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3. Opa, se o expoente é uma fração, isso vira raiz. Raiz de 8. Quem está no Sol, o 1 vem para a sombra. Quem está na sombra, o 3 vai para o Sol. 8 elevado a 1 é 8. Raiz cúbica de 8, que é 2. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, nesse pequeno resumo aí de potenciação. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um forte abraço e até a próxima.